Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa caixinha com esse motivo desse fusca. Vou usar alguns stencils e vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pintar a caixa toda de vermelho, tá? Menos a tampa. A gente tem sempre que lembrar que aonde a gente vai fazer a decopagem, a gente sempre tem que ter o fundo branco para que a gente apareça mais o desenho, né? Para que sobressaia bem o desenho, para que ele fique bem nítido, tá? Então eu vou pintar a caixinha de vermelho e secar para a gente continuar. Então vamos lá. Falei pintar a caixa toda de vermelho. Eu escolhi o vermelho para poder contrastar um pouco Então, como eu ia falando, ó, a gente vai pintar ela toda de vermelho. Pensei no vermelho para contrastar um pouco com as cores do Fusca, já que a gente tem as malas em vermelho, né? Para dar um contraste legal. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. Então eu sempre gosto, ó, para que dê um acabamento legal, eu pinto e venho com o rolinho, ó, para espalhar bem a tinta e tirar as marcas de pincel. É sempre bom lembrar que a gente sempre trabalha com pincel hidratado. Então, quando a gente começa a pintar, a gente molha o pincel, tira o excesso dele, para que a gente tenha uma melhor cobertura, um deslizamento melhor na peça com o pincel, tá bom? Depois dela toda pintada, eu dei uma secadinha. E vou dar uma segunda demão agora para ela ficar com a pintura bem uniforme. Da mesma forma, tá? Passando o rolinho para poder tirar as marquinhas de pincel. O rolinho é opcional, tá? Mas eu gosto para poder dar uma textura legal, ficar sem marquinha nenhuma. Por isso que eu gosto de passar o rolinho. Tá? E eu vou dar uma segunda demão nela toda. Então, depois dela toda pintadinha, dei a segunda demão bem sequinha. A gente vai pegar a tinta marrom, peguei a marrom café, pegar uma esponjinha, tá? Uma esponjinha velhinha. E a gente vai fazer um esponjado bem de levinho, só para dar uma escurecidazinha nesse vermelho. Vai, ó.
e vai tirando. A gente vai esponjando e vai tirando. Sempre virando para não ficar tudo na mesma posição. Vai esponjando e vai tirando. Vai limpando com a parte limpa e esponjando com um pouquinho de tinta, mas é bem pouquinho de tinta que eu tenho aqui, tá? E aí ele vai dar esse efeito, tá? Bem de levinho mesmo. E aí a gente vai fazer isso em toda a caixa. Sempre pegando a tinta, ó, e limpando bem, pra gente tirar todo o excesso de tinta e a gente ficar realmente só com a esponja um pouquinho suja. E batidinhas bem de levinho e limpando com a parte limpa, ó. Ó o efeito. Bem de levinho mesmo. Porque depois a gente vai vir com stencil ainda por cima. Então, realmente, é só para dar uma quebradinha nesse vermelho, tá? Sempre que eu pego a esponjinha, que eu molho de novo a esponjinha, eu vou dando as batidinhas de leve para eu ter certeza que a gente não tá com muita tinta na bucha, na esponjinha, tá? Aqui, ó, eu achei que ficou com muita, eu tô indo, ó, e tentando suavizar um pouquinho. E aí ela ficou toda assim, ó. Por dentro ainda não pintei, que vocês sempre falam assim, ah, porque você olha, já sabe que cor vai fazer, com que vai combinar. Eu ainda não pensei que cor que a gente vai colocar por dentro, por isso que eu ainda não pintei, tá? Mas no decorrer da aula, no decorrer do passo a passo, depois de eu ter colocado a decopagem e tudo mais, né? Vamos ver que cor que a gente pensa para colocar por dentro, tá bom? Vou finalizar e já volto. Então vamos lá, toda sequinha, toda esponjada. Agora eu vou usar essa mesma tinta que eu usei para poder esponjar e vou usar. Então a gente vai usar, vou usar esse stencil com a mesma cor que eu fiz o esponjado, né? Como eu já tinha ensinado para vocês. O pincel Pituá, que a gente usa ele sequinho. Vou posicionar direitinho o stencil aqui. A gente sempre tem que ter cuidado com o stencil para que ele não vaze aqui. Então sempre a gente tem que tentar
firmar ao máximo, por isso até que a gente usa o pincel sequinho, para que a gente não tenha tinta rala, para que ela vaze por baixo do stencil, tá? Então a gente pega um pouquinho, limpa e vem dando batidinhas, ó. Eu gosto sempre de dar batidinhas e evitar de esfregar o pincel, para que a gente realmente não corra o risco dele vazar por baixo do stencil. A gente pode ir levantando e olhando como é que ele vai ficando. Mas com cuidado para não tirar ele do lugar, tá? Vou fazer isso na caixa toda e já volto. Bom, continuando aqui, voltei para mostrar para vocês que eu fiz essa parte, né? E a gente tem a continuação da caixa. Então, o que a gente faz para que fique direitinho? Eu venho em cima do último desenho e posiciono o stencil para poder ele dar a continuidade, tá? Só tem que ter cuidado, ó, para que a gente não faça essa bolinha aqui. Então, o que é interessante fazer? A gente vem aqui colocar uma fitazinha crepe, que a gente isola isso daqui para evitar de pintar, ok? Então, ó, a gente posicionou ele no mesmo, em cima do outro certinho, tá? E eu vou vir aqui, ó, e vou isolar isso daqui. E se vocês quiserem, vocês podem também isolar o restante do desenho para poder realmente evitar de manchar, ó. Para que ele finalize exatamente aqui. Tá? Então a gente isola, que a gente vai pintar só até aqui, ok? Vou posicionar aqui que sai um pouquinho do lugar, ok? E a gente continua da mesma forma.
E aí, ó, ficou assim. Toda direitinho, tá? Sem ter emenda, sem nada, justamente por a gente posicionar um desenho em cima do anterior. Bom, e agora, depois de toda a peça já feitinha, o que a gente vai fazer? Vai pegar o mesmo stencil, posicionar em cima, exatamente em cima. Vai vir com o mesmo pincel pituar. Vai no preto. Limpa bem o pincel. E a gente vai dando um sombreado em algumas partes do desenho. Só em algumas partes, ó. E ele vai ficando assim, ó. Olha que legal. Ó. Vou terminar aqui e já mostro pra vocês, peraí. A gente tira bem o excesso, tá? Porque o preto fica com contraste bem forte. E olha que legal que fica, ó. Estão vendo? Olha a diferença, ó. E eu vou fazer isso em toda a peça. Pra dar esse contraste legal. Tem que ter o cuidado de posicionar ele todo certinho. E eu não tô fazendo muito com muita regra, não. Pegando de um lado, pegando de outro. Realmente para dar um efeito diferente, tá? E só em alguns, tá? Não é em tudo, não. Eu vou finalizar aqui e já trago para vocês. Bom, e agora, né, depois dela toda finalizada, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o pincel chanfrado, tá? Pra gente dar aquele mesmo efeito de sombreado que eu já ensinei a vocês dando efeito com a buchinha, com a esponjinha. Então a gente molha o pincel, vem na pontinha do pincel, pega um pouquinho de tinta preta, posiciona a ponta do pincel na peça, deixa eu chegar para cá para vocês verem melhor, e o restante do pincel em toda a peça. E vai, ó.
Dá uma limpezinha no pincel. Pega a pontinha maior do pincel, posiciona na peça, ó. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Aqui dei uma manchadinha. E aí, ó, qual é a vantagem da gente estar com a tinta bem molhada? Manchou? Não tem problema. Vem com ele de novo, ó, que a gente consegue consertar. Viu? E aí dá esse efeito. E a gente faz isso na peça toda. Sempre é bom limpar o pincel, molha ele, vem de novo na tinta e faz outra vez. Tá? E a gente vai fazer isso na caixa toda, tá? Ó. E já volto. E aí, depois de toda sombreada, ela ficou assim.